Olá, bom dia, turma. Vamos continuar as nossas aulas na disciplina e hoje vamos iniciar falando sobre o verbo modal might e o verbo auxiliar para o futuro will. O verbo modal, ele é um verbo auxiliar que ajuda a especificar o sentido do verbo principal, ou seja, ele vem para nós para expressar uma possibilidade de acontecimento, ou seja, um acontecimento no futuro. Então, esses verbos eles vão estar sempre alinhados um ao outro, porque esse aqui indica uma possibilidade, ou seja, ele vai estar auxiliando o verbo principal, e o will é o auxiliar para frases no futuro. E aí, vocês vão estudar essa parte lá na página 78. Assim como nós utilizamos will, nós também utilizamos going to para indicar previsões para o futuro, certo? Essas duas partículas, will e going to, são verbos auxiliares que vão estar lá indicando frases para o futuro, certo? Então, não há nenhuma diferença com relação a essas duas. Porém, elas podem expressar opinião, ou seja, ou algo verdadeiro sobre a pessoa que está falando, enquanto o going to é utilizado para evidências concretas, certo? Então, vimos que o will nós utilizamos mais para possibilidade, ou seja, para algo possivelmente possa acontecer, já o going to é utilizado para frases que possuem evidências concretas, certo? Não esquecendo que todas as duas palavras, esses termos são utilizados para o futuro. Então, nós utilizamos o will, que é o que vamos estudar nessa página. Nós utilizamos ele para previsões baseadas em opiniões. E nós utilizamos o might, que é um verbo modal, que vai estar lá auxiliando o verbo principal, para previsões para o futuro, certo? Então, quando eu quero prever algo para o futuro, então eu utilizo a expressão ou o termo might, ok? E aí vocês vão abrir o livro, como eu falei para vocês, página 77, onde vai estar lá a primeira questão que pede para que vocês leiam essas ideias sobre esse artigo dos robôs que nós vimos anteriormente, que fala sobre o Robots in the Future e completar as regras abaixo. Os exemplos dizem assim: Will machines take over our lives? Science fictions writers think they will. Science think a storm on the sun might destroy our electrical systems. We might not have any modern technology at all. Most experts say robots want to replace people. Então, vocês irão completar essas regras com sure e com not sure. Not so sure. Sure quer dizer algo verdadeiro, algo com certeza. E not so sure, algo que não é certeza, é uma previsão. Então, na letra A diz assim, we use o will ou want, mais the infinitive without to when are sure ou not sure, not so sure about a predictions. Então, nós utilizamos o will ou o want, certo? O want é a junção de will mais not, certo? Então, will mais not forma want. Então, nós utilizamos essas duas expressões quando nós temos certeza, ou seja, da previsão, ou quando não temos certeza. Então, vimos que é quando nós temos certeza. Então, preenche aí com sure. E os might ou might not em mais infinitivo without to when we are not so sure about our predictions. Então, vimos a diferença entre will e might. O will nós utilizamos quando nós temos certeza de que algo vai acontecer no futuro. E nós utilizamos might quando não temos certezas, há somente uma previsão de algo que possa acontecer também no futuro. Na questão 2, vocês irão responder essas 3 alternativas de acordo com cada pergunta. How do you make a question with will? Então, como nós formamos as perguntas com will?
How do you make short answers with will? Como formamos respostas curtas com will? E do might and will change form the third person singular? Então, o might e o will, alguma diferença com relação quando falamos da terceira pessoa? Não. Might e will é colocado da mesma forma para todos os pronomes pessoais. I, you, he, she, it, we, you e they. Não há nenhuma definição, não há nenhuma diferença quando falamos com relação à terceira pessoa, certo? Então, para a formação de frases negativas e frases interrogativas, tanto para o will como para o might, aqui nós acrescentamos o not, como vocês viram. Da mesma forma do might, nós também acrescentamos o not, certo? Então, frases negativas com might, acrescentam not. O will para frases negativas, também acrescentamos o not. Frases interrogativas. O verbo modal ou o verbo auxiliar, ele fica no início da frase e em seguida fica o complemento da frase com o ponto de interrogação, certo? Então, segue aquele mesmo padrão das outras frases. Na terceira questão, vocês irão utilizar essas palavras que estão aqui no quadro e completar essa entrevista de uma revista de um professor cientista, certo? Tá aqui, ó, essa entrevista que diz Change World Magazine asked futurologist Professor David Hutton for his thoughts of what will happen in the world this century. Com essas palavras que estão aqui no quadro, vocês irão completar essa entrevista, ok? Agora vamos para a página 78. Página 78 é o reading. Ele vai falar um pouco sobre virtual outback, ou seja, interior virtual. Então, vimos que a tecnologia, como vocês estão vendo aqui nessa unidade, que vai falar um pouco sobre isso, ela é bastante comum, seja no interior, seja numa cidade capital. Então, ela é bastante utilizada. E aí, eu vou falar um pouco sobre esse interior virtual. E aí, no texto onde tem Outback, aqui, ó, nessa página 78, que diz assim: The Outback is a vast, remote and arid area of Australia. Então, já vimos aqui, vai falar um pouco sobre o interior da Austrália. E aí, nesse texto, vocês vão ver que ele vai falar um pouco sobre tecnologia, sobre como essas crianças utilizam essa tecnologia dentro de suas possibilidades. Vocês vão observar que as imagens também que vai trazer um pouco sobre isso. E aí, vocês vão ler esse texto e vão responder as questões 1 e 2 da página 78 e a questão 3 da página 79 do reading. Na questão 1, vocês irão ler esse texto, fazer aquela leitura skimming, uma leitura mais rápida, e vão sublinhar qual o melhor título para esse texto. Seria Doctors in the Outback, Life in the Outback ou Learning in the Outback. Então, qual o melhor título para esse texto? Marca aí qual a alternativa que você acha que combina mais com relação ao texto. Na questão 2, vocês irão sublinhar a resposta correta, certo? Então, the Outback is in South Africa, New Zealand ou Austrália. Já vimos que esse interior, esse Outback, fica onde? Na Austrália. Então, marca aí na letra A o número 3. E assim vocês irão fazer para as demais alternativas. Na questão 3, vai falar um pouco sobre algumas palavras que são usualmente utilizadas dentro desse contexto de tecnologia, onde vai estar lá celulares, computadores, iPad, netbook, notebook. Então, diversas palavras são utilizadas e muitas dessas palavras, elas são palavras inglesas, certo? Como e-mail, Wi-Fi, download, online. Então, vimos aí diversas palavras que já vêm do nosso inglês e que elas entraram no nosso vocabulário e mesmo assim sabemos o significado, sabemos
o que cada uma delas quer dizer para nós. Então, na questão 3, da página 79, tem lá algumas palavras, como logon, que significa entrar, videoclips, como o próprio nome já diz, é o videoclips, e-mail também, Wi-Fi, da mesma forma que é o que nós entendemos, download, baixar, website, local de rede de internet, network, rede, webcast, que é um local, certo? É um áudio online ou um programa de vídeo que também está instalado no nosso computador, e online, que significa conectados. Então, vimos que para cada palavra dessa existe uma definição. Vocês irão ver a definição de cada uma delas e marcar as letrinhas de acordo com as palavras que estão acima, que eu acabei de falar. Certo? No writing, ainda na página 79, que tem como título My Day with Computers, vocês irão usar as palavras lá da questão 3, que eu acabei de falar, completar essa descrição desse estudante de acordo com os usos dos computadores nas escolas. Então, vimos que essas palavras são bem usuais e vocês irão pegar essas palavras da questão 3 e vocês irão completar esse pequeno texto, essa descrição do estudante de acordo com essas palavras, ok? Então, nossa atividade de hoje vai até essa página. Dúvidas, mandem mensagens. Quando a finalizarem, mandem para o meu e-mail. Ainda tem alunos com atividades pendentes. Estamos chegando no final do ano. Precisamos que vocês aprendam o máximo, assim como também eu necessito que vocês mandem as atividades para eu estar fechando as notas de vocês, sabendo que uma das notas são as atividades que vocês me enviam, tá? Dúvidas, manda mensagem. Beijos, até a próxima aula.